Pensem num mundo onde a aparência de um programa de computador pudesse valer bilhões de dólares. Parece ficção, né? Mas não é. Isso foi o centro de uma batalha assim épica entre a Apple e a Microsoft. Uma briga que, no fim das contas, moldou o universo digital que a gente vive hoje. E no meio dessa confusão toda tinha uma pergunta que, olha, parece simples, mas as consequências foram gigantescas. Alguém pode ser o dono da aparência, da sensação de usar um programa de computador? Para a Apple, a resposta era um sonoro sim. E foi essa crença que deu início a uma guerra que ia redefinir a indústria para sempre. Para entender essa briga, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Lá em 1984, o Macintosh da Apple não era só mais um computador. Era uma verdadeira revolução com a sua interface gráfica. No ano seguinte, um acordo meio tenso permitiu que a Microsoft usasse um pouco dessa mágica no Windows 1.0. Só que aí, em 87, o Windows 2.0 chegou e, com ele, a confusão começou a se armar. Em 1988, a paz acabou de vez e a guerra começou. Mas afinal, o que exatamente acendeu esse estopim? Bem, tudo começou com uma inovação simplesmente genial e um acordo que, em vez de garantir a paz, na verdade era uma bomba relógio prestes a explodir. O que a Apple fez com o Macintosh foi, uau, quase mágico. De repente, a tela do computador não era mais aquela parede de texto. Era uma área de trabalho, um lugar familiar, com pastas, uma lixeira. Com um simples clique do mouse, qualquer pessoa podia navegar nesse mundo novo. Era intuitivo, era visual e, francamente, viciante. O mundo da tecnologia tinha mudado para sempre. Vendo aquele sucesso todo do Mac, a Microsoft correu para lançar o Windows. A Apple, claro, não gostou nada disso. Para evitar uma briga maior, eles fecharam um acordo em 1985. Basicamente, a Apple deu para a Microsoft o direito de usar certos elementos visuais. Na hora, pareceu um acordo razoável, uma trégua. Mal sabiam eles que as palavras meio vagas daquele contrato se tornariam a peça central de uma batalha judicial de anos. Talvez um contrato mais preciso tivesse evitado tudo isso, né? E aí, aconteceu o que todo mundo esperava. Aquela paz frágil se quebrou. Na visão da Apple, a Microsoft não estava mais só se inspirando, estava copiando na cara dura. E aqui a gente vê o ponto central da queixa da Apple. À esquerda, o sistema operacional elegante do Macintosh. À direita, o Windows 2.03. O grande problema? As janelas sobrepostas. Era uma característica marcante do Mac que não existia na primeira versão do Windows. Para a Apple, isso não era uma melhoria, era uma traição. Uma violação direta do espírito do acordo. E foi assim que, em 17 de março de 1988, a coisa ficou séria. A Apple foi para o tribunal. E não mirou só na Microsoft, não. A Hewlett-Packard, que usava o Windows, também entrou na dança. A acusação era um soco no estômago da identidade da Microsoft. Vocês roubaram a alma visual do Macintosh. E a Apple não estava para brincadeira. Quando o tribunal pediu mais detalhes, eles entregaram uma lista com 189 elementos individuais da interface que eles alegavam terem sido roubados. Isso mesmo, 189. Mas a Microsoft não ia ficar parada, né? Eles tinham uma carta na manga e ela estava bem ali, escondida nas entrelinhas daquele acordo de 1985. Vamos ver como eles viraram esse jogo. E esse número foi um golpe de mestre da Microsoft. O tribunal pegou a lista enorme da Apple e decidiu que, pasmem, 179 dos itens já estavam cobertos pela licença de 1985. Com uma única decisão, o caso da Apple foi praticamente por água abaixo, sobrando só o resto. E isso nos leva a uma das reviravoltas mais famosas da história da tecnologia. Numa frase que ficou para a história, o Bill Gates resumiu a ironia da coisa toda. Ele estava falando da Xerox PARC, um centro de pesquisa onde tanto a Apple quanto a Microsoft viram as primeiras interfaces gráficas. A mensagem era clara. A Apple não era tão original quanto dizia ser. E o tribunal concordou com essa linha de raciocínio. A imagem de inventora da Apple começou a ruir. Conceitos que eles tratavam como seus, como a própria ideia da área de trabalho, na verdade não eram. Se a própria Apple construiu seu sistema em cima do trabalho de outros, como é que ela podia impedir a Microsoft de fazer o mesmo? Foi uma falha fatal no argumento deles. Agora a coisa fica um pouco técnica, mas é aqui que o jogo foi decidido. A Apple queria que o juiz olhasse os dois sistemas e dissesse: eles são basicamente iguais, né? Mas o juiz não aceitou. Ele estabeleceu um critério muito, mas muito mais alto. Como a maioria dos elementos individuais não podia ser protegida por direitos autorais, a Apple teria que provar que o Windows era virtualmente idêntico, ou seja, um clone exato. Era uma montanha quase impossível de escalar.
Com todos os argumentos na mesa e os padrões legais definidos, o palco estava montado para o grande finale. Vamos direto ao clímax dessa saga jurídica. Certo, então como o tribunal chegou a essa decisão? Basicamente, a gente pode resumir em 4 pontos. Primeiro, aquele contrato de 1985 foi a salvação da Microsoft. Segundo, e isso é crucial, não dá para registrar uma ideia, como usar uma lixeira para apagar arquivos, só a sua expressão artística específica. Terceiro, muitas inovações da Apple, na verdade, não eram originais. E por último, com tudo isso, a Apple tinha que provar a tal identidade virtual, o que ela simplesmente não conseguiu fazer. O martelo bateu em 1992. O veredito, uma vitória esmagadora para a Microsoft. A Apple recorreu, mas perdeu de novo em 1994. A última esperança, a Suprema Corte, nem quis ouvir o caso. A guerra tinha chegado ao fim. Mas o fim do processo foi só o começo do seu legado. As ondas dessa decisão se espalharam por toda a indústria, moldando os softwares que todos nós usamos até hoje. E as lições que ficaram são profundas. A maior de todas, a diferença fundamental entre uma ideia e a sua expressão. Essa decisão foi uma libertação para os desenvolvedores. Para quem trabalha com experiência do usuário hoje, por exemplo, isso significa que convenções universais como um ícone de carrinho de compras podem ser usadas sem medo de processo, o que estimula a inovação. E claro, ensinou uma lição valiosa para a indústria inteira. Escreva seus contratos com muito cuidado. Depois de anos de uma briga tão feia, ninguém podia imaginar o que viria a seguir. E tudo se resume a este número: 150 milhões de dólares. Em 1997, a vida deu uma daquelas voltas impressionantes. A Apple, a mesma empresa que tentou esmagar a Microsoft no tribunal, estava à beira da falência. E quem apareceu para salvar o dia? Numa das reviravoltas mais loucas da história corporativa, a Microsoft, sua arqui-inimiga, investiu 150 milhões de dólares para manter a Apple funcionando. Os inimigos mortais viraram parceiros de sobrevivência. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Imaginem por um instante um universo paralelo onde a Apple ganhou o processo. Se eles tivessem conseguido o monopólio sobre a aparência das interfaces gráficas, como seria o nosso mundo digital hoje? Será que teríamos a variedade de softwares que temos? A inovação teria florescido ou sido sufocada? É um pensamento que nos lembra de como chegamos perto de um futuro muito, mas muito diferente.